Hola, guapos y guapas, ¿cómo estáis vosotros? Hola, bonitos y bonitas, ¿cómo están vocês? Hoy nuestra clase va a ser sobre pronombre complemento directo e pronombre complemento indireto, PCD e PCI. Hoje nossa aula vai ser sobre pronome complemento direto e pronome complemento indireto. Bom, eu vou precisar de muita atenção de vocês para essa aula, porque é uma das matérias mais complicadinhas. Ela não é tão difícil, ela precisa de que vocês prestem bastante atenção, bien? E como cai muito essas palavras, né, como pronome complemento direto e indireto, vocês vão ter que ficar bem atentos a essa aula, bien? Começamos. Pronombre complemento directo e indireto. Que é esse? Usamos o pronombre complemento para evitar repetição de um elemento já mencionado. Usamos o pronome complemento para evitar a repetição de um elemento já mencionado. Então, para evitar que se repita algo que você já falou, a gente usa o pronome complemento. Isso também acontece no português. Nós vamos ver aí exemplos relacionando português e espanhol. Bien, ejemplos. Tengo dos hijos. Los llevo todos os dias à la escuela. Então, eu tenho 2 filhos, os levo todos os dias à escola. Em português, eu não poderia começar com pronome, né? Em espanhol, eu posso começar com pronome, não é erro gramatical. Ele escreveu para Pedro e lhe contou tudo. Ele escreveu para Pedro e lhe contou tudo. Então, em português, nós também usaríamos. Bien? Los complementos directos e indirectos com relação ao português são os objetos directos e indiretos. Então, os complementos diretos e indiretos com relação ao português são os diretos, objetos diretos e indiretos, que todo mundo estuda na escola, né? Em português, ele escreveu esta carta. Aí eu tenho um objeto direto, já que aí não tem preposição. Então, ele a escreveu. Seria assim que nós substituiríamos o complemento pelo pronome complemento em português. Em espanhol, ele escreveu esta carta, ele la escreveu. Então, eu troco esta carta por lá. Ana escreveu para João. Objeto indireto. Por quê? Porque nós temos aí a preposição para, né? Ana lhe escreveu. Ana escreveu para Juan. Ana lhe escreveu. Júlia escreveu uma carta para Kevin. Eu tenho aí o objeto direto, uma carta. E em português a gente só troca um dos pronomes, ou direto ou indireto. Agora nós vamos ver em espanhol que nós trocamos os dois. Por isso que vocês precisam estar bem atentos. Julia escreveu uma carta para Kevin. Julia se la escreveu. Calma, que depois eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Nada de arrancar os cabelos aí. Passo a passo. Cindy comprou uma gorra para mim. Na hora de fazer essa conversão aí, nós precisamos de seguir 2 passos. Primeiro, nós temos que descobrir se tem o pronome complemento direto e se tem o pronome complemento indireto. Na verdade, se tem o complemento direto e se tem o complemento indireto. Então, a gente tem que fazer algumas perguntinhas para o verbo. Que Cindy comprou? Quando eu falo que Cindy comprou, eu respondo a pergunta do se tem um complemento direto, sem preposição. E quando eu pergunto para que, para quem ou a quem, eu respondo a pergunta 2, se tem um complemento indireto. Então, sempre que tiver preposição para e a, vai ser indireto, bien? Sempre que não tiver preposição, que tiver um artigo, um pronome demonstrativo, um pronome possessivo, qualquer coisa menos que seja a preposição, ele vai ser direto, bien? Então, os pronomes de complemento direto são esses: me, te, lo, la, nos, os, los, las. Eu deixei marcadinho o lo, la e o los, las, porque são os que mais caem. Quase não se vê com me, te, nos, os. Mas eles também são complementos diretos, bem? E para pronomes complementos indiretos, eu vou ter o me, e aí cai muito. Te também cai. O le, vocês estão vendo que está entre parênteses o se, que aí eu vou mostrar para vocês quando que vai ter que fazer essa troca. O nos, os, les e também entre parênteses o se. Ainda que esteja no singular, ele vai ficar assim mesmo, tá? Se, não sofre variação. Bien? Então, se refere a mim ou para mim, me, se é a ti ou para ti, te,
Se é a ele, ella ou usted, le, em alguns momentos vai transformar para se. Se é a nosotros, para nosotros, nos. Se é a vosotros ou para vosotros, os. E se é para él, ella, usted, ou a él, ella, usted, ustedes, les. Bien? Complemento direto. Vamos primeiro ver o complemento direto. Vamos fazer parte a parte para vocês acostumarem com um para depois introduzir o indireto. Bien? É o complemento que recebe diretamente em primeiro lugar la acción. Então, é o complemento que recebe primeiro a ação. Não, ele é direto porque ele não tem nenhuma preposição. Bien? Eu tenho um estuche. Quem tem um estuche? Eu lo tenho. Então, para evitar estuche, a palavrinha estuche, eu vou responder eu lo tenho. Seria eu o tenho. Em cima é eu tenho um estojo. Bien? Ele quer uma goma. Quem quer uma goma? Ella la quiere. Então, ela está perguntando. Está falando, né? Ela quer uma borracha e pergunta, quem quer uma borracha para eu saber se é um pronome complemento direto ou indireto. Como não tem preposição, é um complemento direto e a gente vai trocar por la, bien? Porque goma é um objeto feminino, bien? Então, ficaria assim em português. Ele, ela, a quer. Complemento direto. Vamos ver como é que a gente usa para fazer as transformações em algumas orações. Manolo, compraste el sapato para mim? Aí, se vocês observarem, eu tenho dois complementos, mas a gente vai primeiro usar só o direto, bien? Porque eu tenho para mim ali, né? Para mim seria o complemento indireto, mas nós não vamos usar agora, bien? Manolo, você comprou o sapato para mim? Que compraste? Que compraste é o complemento direto, é o sapato. O sapato é masculino, então eu vou trocar por lo. Si lo compré a ti. Bien? Então ele responde sim, o comprei para você. Tranquilo? Aí o complemento de objeto, o pronome complemento de objeto direto. Jorge deu umas flores a Juliana? No la dio a ella. Esse verbo, esse pronome também, ele é chamado de redundante, porque se vocês observarem, olha ali, no la dio a ella. Ele repete o ella, bien? La deu já seria a Juliana, né? E aí ele repete o ella. Eles fazem muito isso. Me llevas a mim? Me llevas a mim. Então, se já está falando me, sou eu, a mim, né? Só que no final eles ainda complementam colocando o pronome a mim. Então, é redundante, mas é totalmente natural no espanhol, bien? Então, aí nós temos complementos diretos sendo trocados. Primeiro, um no masculino. Jorge deu umas flores a Juliana? No las dio a ella. Viu como é redundante aí? A ella, bien? Então, nós trocamos umas flores, que é feminino plural, por las, bien? Regla general. Então, a regra geral é assim. É lógico que depois a gente vai ver as outras formas, mas essa é a regra geral. El sujeto se hay no cambia de lugar, pero el verbo pasa para frente y el pronombre complemento directo queda antes del verbo. Então, ó, se tem um sujeito, ele não muda de lugar, porque às vezes não tem o sujeito, né? Mas quando tem o sujeito, ele não muda de lugar. Mas o verbo vai para frente e o pronome complemento fica antes do verbo. Bem? Então, eles trocam de lugar. Observem aí, ó, verbo, né? Prestará, Ana. Ana é o sujeito, ela continua no mesmo lugar. O verbo é prestará. O complemento direto é su vestido nuevo. Então, seu é um pronome possessivo, não é uma preposição. E para mim, que é o complemento indireto, porque tem a preposição. Por enquanto, nós não vamos trocar. Depois, nós vamos trocar os dois. Bien? Então, como é su vestido, vestido é uma palavra masculina e está no singular. Eu vou trocar por lo. Ana lo prestará para mim. Eu troquei o vestido para mim. Como que a gente vai usar isso? Do nada? Não, a gente vai usar isso sempre num contexto. É para não repetir uma informação que já foi dada. Então, só num contexto que nós vamos falar desse jeito. Não teria sentido nenhum se eu chegasse para alguém e falasse Ana lo prestará para mim. Porque todo mundo ia ficar pensando, o quê? Né? Mas num contexto a gente sabe que é o vestido que foi substituído aí. Bien? Mais exemplos. Ramon trajo los periódicos. Quem trajo los periódicos? A perguntinha que a gente tem que fazer para o ver. Ramon los trajo.
Bien? Então, os periódicos são masculino, está no plural. O pronome vai para o masculino plural. Ana e Pepa compraram as carpetas. Quem comprou as carpetas? Ana e Pepa las compraram. Carpetas são pastas e está no feminino plural, então o pronome tem que ficar no feminino plural. No textinho de cima Ramon os trouxe, ok? Trajo é o pretérito indefinido do verbo trazer. Bien? Complemento indirecto. El complemento indirecto es la persona, animal, cosa que recibe de forma indirecta el beneficio o daño de una acción. Sempre vai ter as preposições a ou para. Então, aí o complemento indireto é a pessoa, animal ou coisa que recebe de forma indireta o benefício ou dano da ação. Sempre vai ter as preposições a ou para. Exemplos: doy las gafas a Carmen. A quem doy las gafas? Então, agora vai ter o aí, ó, a preposiçãozinha, né? Então, não é direto, é indireto. E aí, como é uma pessoa, a terceira pessoa, vai ficar o le. Le doy las gafas a ele. Como eu falei, ele é meio redundante. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem na tabelinha lá dos pronomes que a gente vai substituir. Então, se é a mim, vai ser o me. Se é a ti, vai ser o te. Se é a ele, a usted, o le. Às vezes a gente troca por se. Como lá era a ele, a gente troca por le, ok? Por enquanto, só o le. E ali no dos pronomes complementos diretos, vocês vão ver que tem o lo e o lá. Então, se for uma coisa masculina, vai ser o lo. Se for uma coisa feminina, vai ser o lá. Se for masculino plural, lo. Se for feminino plural, las. Bien? Então, vamos seguir lá para o indireto. Mamá preparou uma paella para mis amigos. Quem preparou? Para quem mamá preparou a paella? Para mis amigos, não é? Então, para eles. Para eles, eu tenho que trocar por les. Mamá les preparou uma paella para eles. Eu falei para vocês que esse verbo é redundante, né? O les ali já está se referindo aos meus amigos, a eles. Mas mesmo assim, eles repetem. Isso é totalmente normal. Bien? Mais exemplos com o complemento indireto. Então, mais exemplos com complemento indireto, né? Quem escreveu esta carta para Paco? A quem? Então, a quem escreveram a carta? Como tem o azinho, é um complemento de objeto indireto. Bien? Então, nós temos que trocar por le, porque a Paco é a ele. Bien? Rita le escreveu a carta. Então, foi Rita quem lhe escreveu a carta. El mesero trajo la comida a ella. El mesero, a gente já viu, né? Mesero, camareiro e moço é garçom. Então, o garçom trouxe a comida para ela. A quem el mesero trajo la comida. Então, a quem? Se le trajo la comida. Sim, lhe trouxe a comida. Então, objeto indireto. Por agora, por ahora, está muito fácil, né? Então, agora está tranquilinho aí, só vocês observarem se tem preposição, se não tem, e a gente coloca, substitui e fica tudo bem. Mas complica um pouquinho daqui a pouquinho. Vamos lá. Agora a gente já vai ver com o pronome complemento indireto e depois nós vamos ver junto o pronome complemento direto e indireto. Regla general com dois complementos. El sujeto, se hay, no cambia de lugar. Pero colocamos o pronome complemento indireto antes do verbo. Então, a colocação o pronome complemento vai para antes do verbo. Não sei se vocês lembram, mas o pronome complemento direto também vai para antes do verbo. Então, nenhum deles fica após o verbo. Bien? Então, fica assim, ó, naquele esquema. Verbo, mais pronome complemento indireto, mais complemento direto. Eu não transformei ainda os dois. Eu hago este juguete para ti. Para ti, eu troco por te. Tem a preposição ali para mostrar que ele é indireto. Eu te hago este juguete. Bien? Então, eu troquei para ti por te. Tranquilo. Então, traduzindo, eu te faço este brinquedo. Juguete é brinquedo. Bien?
Agora a gente vai ver quando que a gente usa aquele C que estava entre parênteses. Por uma questão de sonido, quando temos dos complementos em terceira persona, devemos cambiar o pronome le por se. Então, por uma questão de som, para ficar um som bonito, quando temos dois complementos na terceira pessoa, ou seja, o lo e o lá, com o le ou com o les, a gente troca por se para evitar essa eufonia, que é juntar esses sons. Para ficar mais bonito, a gente troca pelo se, bem? Então, vamos lá. Continua do mesmo jeito, verbo, pronome complemento indireto e pronome complemento direto. Haré uma ensalada para mi hija. Para mi hija é para ele, seria o le, mas não pode quando o complemento direto vai ser substituído e ele também é de terceira pessoa, lo ou lá. Ali no caso, uma ensalada é uma salada, né? Farei uma salada para minha filha. É feminino e está no singular. Então, eu tenho que trocar, mostrar para vocês, por se, fica assim, se la haré. Olha como uma frase enorme ficou pequenininha. Vou colocar num contexto para vocês. Haré uma ensalada para mi hija. Se la haré porque ele está de dieta. Né? Então, seria, farei uma salada para minha filha. A farei porque ela está de dieta. A gente não tem o costume de trocar os dois pronomes complementos. Bien? Em espanhol, é normal acontecer isso. Em casos diferenciados, quando o verbo está em. Então, tem 3 casos diferenciados. Quando o verbo está em infinitivo, ou seja, com a terminação AR, ER, IR. Quando o verbo está em gerúndio, então no gerúndio, com a terminação NDO. E também com o imperativo afirmativo, também com o imperativo afirmativo. Então, só no afirmativo, no negativo não, tá? No negativo é igual aos outros tempos verbais. Fica antes do verbo, né? O imperativo é ordem ou pedido, né? La colocación es la siguiente. Sujeto, se hay, verbo, PCI e PCD. Então, vai ter, se o sujeito já existe, ele fica lá no lugarzinho dele, mas vai ficar o verbo logo depois do sujeito, o pronome complemento indireto primeiro, igual era no outro também, né? Só que era atrás do verbo. E o pronome complemento direto seguidinho ao pronome complemento indireto. Tudo junto e sem hífen. Por isso é que parece que é uma palavra que você nunca viu na vida. Mas, na verdade, é um verbo, com 2 pronomes complementos grudados nele. Bien? Vamos ver isso aqui. Observa os exemplos de CD e CI. Então, de complemento direto, complemento indireto. Nós vamos substituí-los pelos pronomes complementos. Presta tus livros para tu hermana. Ali é para ella, não é? Como a gente já viu, não pode ser ler, porque senão ficaria presta-le-los. Fica esquisito na hora de falar. Nesse momento, a gente tem que trocar o le pelo se. Presta-se-los. Bien? Outro exemplo, estou haciendo um pastel de chocolate para ti. Estou haciendo-te-lo. Então, para ti eu tenho que trocar por te e um pastel de chocolate é masculino, a gente troca por lo. Vou enviar estas propuestas para los clientes. Vou a enviárselas, porque para los clientes seria para ellos. Ellos a gente troca por le. Como por les aí, porque é no plural, né? Como não pode les com las, a gente troca para o se. Vou a enviárselos. Pastel de chocolate é bolo de chocolate e proposta para os clientes normal, né? Vou enviar estas propostas para os clientes. A tradução seria essa. Bien? Quando há perífrasis verbal, puedes elegir donde vas a poner los pronombres complementos. Então, olha só. No caso do gerúndio e do infinitivo, dá para fazer isso. No caso do imperativo, não dá para fazer isso. Por quê? Com o gerúndio e com o infinitivo, eu posso ter uma perífrase verbal, ou seja, eu posso ter 2 verbos ali. Eu vou escolher qual verbo que eu vou usar para colocar antes ou depois do verbo. No imperativo não tem, só tem um verbo. Então, o imperativo não tem essa opção de escolher em qual eu colocarei. Bien? Estou haciendo um pastel de chocolate para ti. Então, estou fazendo um bolo de chocolate para ti. Te lo estoy haciendo, eu posso colocar antes
te lo estoy haciendo, ou eu posso colocar depois, estoy haciendo-te-lo, porque está no gerúndio, né? O primeiro verbo está no presente, então eu posso colocar antes do verbo, separadinho, e quando está no gerúndio, eu coloco depois do verbo, tudo juntinho. E no outro caso, que é do infinitivo, tem voy a enviar estas propuestas para los clientes. Eu posso colocar antes porque eu estou me referindo ao verbo ir, voy a enviar. Então, eu coloco antes separadinho. E se eu for usar com o verbo no infinitivo, eu tenho que colocar depois. Voy a enviar-se-las. Tudo junto, sem hífen. Parece que é uma outra palavra, mas é somente um verbo com dois pronomes complementos. Bien? Aqui eu coloquei num texto, e aí o texto tá, primeiro o texto todo completo, né? Com os complementos já sublinhados para vocês, e embaixo já fazendo a alteração. Texto. El sábado preparé un almuerzo especial, pero cuando fui a hacer el almuerzo, me di cuenta que no había nada en la despensa. Sábado preparei um almoço especial, mas quando fui fazer o almoço, percebi que não havia nada na despensa. Solamente havia salsa e macarrão. Somente havia molho e macarrão. Assim que corri a salsa e puse a salsa sobre a mesa. Assim que peguei o molho e pus o molho sobre a mesa. Luego cocinei o macarrão e puse o macarrão junto à la salsa. Logo, cozinhei o macarrão e pus o macarrão junto ao molho. Al final, fui a comprar legumes e verduras para preparar uma ensalada. No final, fui comprar legumes e verduras para preparar uma salada. Almocé uma comida muito rica. Almocei uma comida muito saborosa. E agora a gente vai substituir. Vou ler de novo o mesmo texto, substituindo os complementos pelos pronomes complementos. Vocês vão ver como o texto fica bem menor e dá para entender totalmente no contexto, dá para entender totalmente, bem? El sábado preparei um almuerzo especial, pero quando fui a hacerlo, como o verbo está no infinitivo, tem que ser depois. Me di cuenta que não havia nada em la despensa. Solamente havia salsa e macarrão. Assim que la corri e la puse sobre la mesa. O quê? A salsa, né? O molho, no caso. Luego cocinei o macarrão e lo puse junto à la salsa. Então, para evitar falar o macarrão de novo, a gente usa o pronome complemento. Al final, fui a comprar legumes e verduras para preparar uma ensalada. Almocé uma comida muito rica. Bien? Então, aí num textinho para vocês verem como que a gente faz o uso dos pronomes complementos para evitar repetir as palavrinhas que já foram ditas. Bien? E aqui numa tirinha, eu trouxe para vocês também, para vocês verem exatamente o uso a mudança do le para o se. Observa que no primeiro quadro, ele usa le. Já em el segundo quadro, se cambia la le por se para evitar a eufonia. Então, observa que no primeiro quadro, ele usa le. Já no segundo quadro, ele troca o le por se para evitar a eufonia. Le gusta mi perro? Então, tá falando para o dono aqui, né? Seria o lhe gusta, você gosta do meu cachorro? Seria. Eles meio com medo falando sim, porque o cachorro é bem grandão, né? Dá para ter medo dele. Aí ele coloca se lo vendo. Esse se vai estar se referindo à pessoa, né? Ele está oferecendo o cachorro para aquele senhor ali. Se lo vendo, vendo ele para você. No deje, o gaturo fala, não deixe. E ata o cachorrinho todinho e fala, se lo vendo eu é que vendo ele, porque ele está com medo do cachorro, né, maltratá-lo, já que se trata de um gato e um cachorro. Bien? Então, no segundo quadro, ele coloca se, troca o le por se, para evitar a eufonia, senão ficaria le lo vendo, e aí fica meio feiozinho. Agora vamos para a parte muito importante, que é de fazer uma questão de Enem. Como sempre, vamos a ler primeiro o comando, porque está em português, e já vamos a saber o que passa em el texto. Então, agora a gente vai para a questão, como de sempre, a gente vai ler primeiro o comando que está em português, porque a gente já vai para o texto sabendo o que o comando pede, né? No conto de Galeano, Eduardo Galeano, aquele que eu citei na primeira aula, que sempre cai esses autores latino-americanos, né?
No conto de Galeano, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que. Então, nem vai nem vem seria, né? É uma expressão idiomática. Não sei se vocês observaram, tem caído muitas expressões idiomáticas. Nós vamos ter uma aulinha só sobre isso. El carpintero. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor. De qué árboles vienen, qué edad tienen y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo y les adivina los posibles contratiempos. Olha aqui, ó, oliéndolas. Essa palavrinha aí tá com o pronome complemento substituído. Já está servindo para a nossa aula de hoje, né? Então, Orlando Goicoechea reconhece as madeiras pelo cheiro. Olor é cheiro. De que árvores vêm, então de que árvores elas vêm, que idade têm e, cheirando-as, sabe se foram cortadas a tempo ou fora do tempo e lhes adivinha os possíveis contratempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un vídeo e ver uma película tras outra. Então, no final de tantos anos de trabalho, Orlando se deu o luxo de comprar um vídeo e ver um filme atrás do outro. Não sabia que eras louco por cine, le disse el vecino. Não sabia que era louco por cinema, lhe disse o vizinho. Ó, o disse aí está conjugado, né? Então ele vem antes do verbo, o pronome complemento. E Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al vídeo puede detener las películas para estudiar los muebles. E Orlando lhe explica que não, que a ele não vai nem vem, mas graças ao vídeo pode deter os filmes, né, parar os filmes para estudar os móveis. Na questão, voltando para a questão, vamos lá. No conto de Galeano, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer? Nada disso. Ele tem o lazer, que é ver os filmes, mas ele aproveita esse lazer para descobrir sobre as árvores, né? De tão fascinado que ele era pelo trabalho dele. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando? Não, muito pelo contrário, né? Mostra que a profissão dele está em primeiro lugar em todos os planos. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando? Nada disso. Ele pergunta para no texto, um amigo pergunta para ele que não sabia, né? Fala com ele que não sabia que ele era apaixonado por filme e ele fala que não, que ele quer parar os filmes para estudar as madeiras que aparecem nos filmes. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes? Não, porque o Orlando fala para ele que não, que o que ele gosta é de ver as madeiras, né? Evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício? Sim, né, pessoal? Essa daí é que está mais próxima. Ele para os filmes para estudar as madeiras que estão passando no filme, ou seja, ele é totalmente fascinado e devoto à profissão de carpinteiro, que é o seu ofício. Bem, então a resposta certa, a letrinha E. E já estamos por hoje, terminamos nossa classe. Espero que vosotros tengáis aprendido mucho. Eu sei que a classe foi um pouco difícil, pero muito tranquilos, porque é hora de saber o uso do pronome complemento direto e indireto. Ok, pessoal? A gente termina a aula. Eu sei que a aula foi um pouquinho difícil, mas agora vocês vão saber quando tem aquelas palavras estranhas que você não sabe o que significa, vocês vão observar que é um verbo junto com dois pronomes complementos e vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem os textos, ok? Besitos e hasta pronto!